Você já foi aquela pessoa ou é aquela pessoa que muitas pessoas comentam: ai, patricinha, sonhadora, metida? Pois é, já ousou alguma vez falar que você é ambiciosa na mesa de com um monte de pessoas? Ou você recuou inúmeras vezes quando esse assunto surgiu na conversa? Ficou um pouco confusa por não saber o que de fato é ser uma pessoa ambiciosa e o que é ambição, e palavras como ganância, egoísmo e até mesmo situações onde pessoas puxam o tapete das outras vieram à sua mente? Durante muito tempo eu evitei falar que eu era ambiciosa porque, eu não sabia o que era o significado de ser uma pessoa ambiciosa e o que era de fato ambição. E também porque sempre que falavam sobre essa questão de ambição, vinham essas palavras de arrogância, egoísmo, e eu nunca colocava isso como uma coisa boa. Foi aí que eu comecei a me questionar se era algo de fato ruim ou por que raios querer algo a mais da vida ou ter planos e objetivos grandes é algo mal visto. Eu sempre achei intrigante a forma como as pessoas se comportam diante dessa conversa ou até mesmo o que essa palavra causa dentro de cada um. E sinceramente, ambição é uma das maiores virtudes para sua vida e você vai entender o porquê. É coisa que você precisa levar em consideração. Ambição não pode ser definida como boa ou ruim. Isso porque ela é uma força. É como se você dissesse que ondas sonoras são boas ou que ondas sonoras são ruins. Não faz sentido, porque onda sonora é apenas uma força. E aí é o que ninguém acaba parando para refletir. Se ela é uma força e você tem ela, e ela tá dentro de você, para onde é que você tá impulsionando essa força? Aonde você tá aplicando ela? Você sabe como usar isso? Ou você só ignorou ela porque, bom, é mal visto? Então vamos à origem da palavra. A origem mais antiga é andar ao redor. Porém, todavia, entretanto, eu procurei o meu dicionário e não achei ele físico. Vamos ao que provavelmente seja o mais próximo do dicionário Aurélio. Então, ambição, substantivo feminino, desejo veemente de poder ou que dá superioridade, avidez, cobiça, cupidez. Aí o inverso dele é abnegação, desapego, desprendimento. Segundo, grande desejo de realizar ou atingir algo, que no caso seria a aspiração. Tem todo um contexto, deixa eu parar de gravar a tela aqui. A questão é que quando você vai procurar na internet a palavra ambição, vai ter vários dicionários e cada um vai falar uma coisa. Ótimo. Eu cheguei à conclusão de que não existe, eu acho que alguém ainda não sentou para estudar a palavra ambição. Mas se você for ver o contexto histórico, a primeira, provavelmente a mais antiga, origem dessa palavra seja realmente andar ao redor. Deixa eu ligar a máquina de café e fazer um café. E o que acontece é que ao longo do tempo, essa palavra ambição ficou muito associada a pessoas que queriam poder sobre tudo. Acima de tudo. Pessoas que desejavam estar acima dos outros, ser vistas como superiores, ou então ter o controle sobre as pessoas ou aquilo ao seu redor. E na maioria das vezes, essas pessoas estavam sujeitas a qualquer coisa e faziam de tudo, qualquer coisa mesmo, para conseguir aquilo que elas queriam. E foi justamente por conta desse movimento que a ambição, essa palavra, começou a ter um significado, um sentimento negativo. E é nesse ponto que a confusão começa a acontecer, porque nesse cenário a gente não está vendo a ambição em si, nós estamos vendo a ganância. E elas não são a mesma coisa. Vamos ao dicionário de novo ver o que é ganância. Ganância, substantivo feminino, lucro, ganho, ganho ilícito, avidez de ganho e de lucro. Ou seja, tanto a palavra ganância como a palavra ambição, ela tem uma leve distorção no decorrer dos dicionários. Então, cada vez que você for pesquisar sobre ela, alguma pessoa ou alguma pesquisa vai te fazer ir por um caminho. E isso deixa um pouco as pessoas confusas, porque elas são realmente muito parecidas, vamos dizer assim. Se você pega um significado de uma no dicionário e de outra, você meio que consegue comparar e juntar, e é quase um sinônimo. Mas não é assim que funciona. E essa comparação acontece porque frequentemente nós vemos pessoas que sacrificam os seus princípios ou sequer possuem eles para alcançar seus objetivos. Ou seja, ela tem o poder, a ambição, esse desejo em crescer, mas ela perde o controle e passa a servir apenas o próprio ego. E é aí onde as coisas começam... Opa, meu café. E é aí onde as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Na verdade, ficam diferentes. Porque o problema é, mais do que você quer mais conhecimento, quer mais impacto, mais visibilidade, mais oportunidade para sua família? Ou você quer mais poder, mais status, mais validação?
É aqui que muitas pessoas confundem a ganância com a ambição. A ganância, ela não nasce da existência da ambição. Ela nasce quando os seus objetivos se tornam mais importantes do que os seus princípios. Quando o resultado vale mais do que a integridade. Quando vencer se torna mais do que quem você se torna ao longo do processo. E é por isso que duas pessoas podem ter o mesmo objetivo e cada uma chegar a um lugar diferente. Uma vai usar a ambição para construir e a outra vai usar a ambição para consumir. Uma cresce sem abandonar os seus valores e a outra abandona os seus valores para poder crescer. Então, numa analogia prática, a ambição é o motor e o seu caráter é o controle. Um carro sem motor não vai a lugar nenhum, porém, todavia, entretanto, um carro também sem controle não chega a lugar algum. E o que ninguém conversa abertamente, pelo menos não é uma coisa que você senta para conversar com seus amigos, ou talvez os seus pais não tenham te falado isso, ou os seus avós, é que quando a gente é criança, a gente sonha em fazer tudo. Nós podemos tudo. A gente quer ser astronauta, a gente quer ser dono de empresa, empresários, viajar para inúmeros países. Tá vendo que não existe uma vergonha em desejar algo grande? Mas aí chega na vida adulta e parece que as pessoas têm medo de simplesmente desejar. E não porque elas pararam de desejar, mas porque passaram a ter medo do julgamento de qualquer outra pessoa que aponta alguém que deseja e quer ter algo a mais. Então a ambição não é um bicho de sete cabeças, um monstro. A ambição é realmente uma das maiores virtudes que você pode ter na vida adulta. Então da próxima vez que alguém perguntar se você é ambicioso, não abaixe a cabeça, não peça desculpas. Não diminua os seus sonhos ou os seus objetivos para caber no que o outro espera, ou no conforto das outras pessoas. Seja ambiciosa, mas tenha caráter o suficiente para saber em que direção você está indo. Porque o problema nunca é querer mais, é você esquecer quem você é durante o caminho. Então seja sim uma pessoa ambiciosa, vai atrás dos seus objetivos, realize seus sonhos, mas lembre, o seu caráter é o volante. Mais um registro de Natália Yumi e até o próximo vídeo.